Olá, queridos amigos, muito boa noite. Aqui quem está falando é Sérgio Rocha e nós estamos direto ao vivo através da página no Facebook da Associação Espírita O Caminho da Luz para realizarmos a nossa palestra hoje, nesse domingo. Tá? Aos queridos amigos que por um acaso não puderem assistir essa palestra no momento, ela deverá ficar salva aqui na página da Associação Espírita e você pode acompanhá-la depois em momento mais oportuno. Eu queria de cara agradecer a oportunidade que estou tendo de estar junto com vocês aqui virtualmente, remotamente, e dizer que este momento, apesar de ser remoto, apesar de ser gravado, ele é real. E que nós possamos, na noite de hoje, nesse momento em que o mundo, em que os cidadãs prezam pelo equilíbrio, pela harmonia, pela saúde, pelo progresso, pela evolução, que nós possamos emanar energias de paz, de amor e de saúde a todos que estão necessitados. Não esqueçamos que aqui, nesse momento, iremos juntos ao nosso Mestre Maior Jesus, iremos nos reunir em uma reunião fraterna para rogar a Ele, para aprender com Ele, para discutir das palavras e das leis do nosso Pai Eterno Todo-Poderoso. Hoje o tema da nossa palestra será Marcha do Progresso. E nós vamos fazer uma explanação muito oportuna para o momento que estamos vivendo, a fim de compreender o que nós estamos passando. E eu fico muito feliz de tê-los aqui em minha companhia. Bom, para a gente iniciar hoje a nossa palestra, vamos fazer a nossa oração, tá? Eu tentarei ao máximo ser o mais claro, tentarei não ser tão prolixo, para que a nossa palestra, mesmo que remotamente, ela transcorra em perfeita harmonia. Antes de nós iniciarmos a nossa oração, eu queria perguntar aos irmãos que estão aqui conosco se vocês estão bem, como que vocês estão? Todos nas suas residências, todos lidando ao seu modo, com as suas ferramentas, a essa situação que nós estamos passando. E eu pergunto, como que vocês estão? Vocês estão bem? Esse é o momento de nós buscarmos no nosso coração, buscarmos na nossa alma o nosso incômodo, as nossas dificuldades, e vamos juntos colocá-las na mão do nosso Mestre Jesus. Vamos depositar as nossas dificuldades nas mãos do Mestre Jesus e pedir a Ele que nos auxilie na caminhada, no processo, que é um processo natural e necessário a cada um que está vivendo o que está vivendo. Afinal de contas, essas dificuldades são também pequenos elementos que nos forçam ao progresso. Estamos diante de uma pandemia e a pandemia tem dito para todos nós, para toda a humanidade, que estamos num processo evolutivo. Mas nós não necessitamos apenas desta pandemia. Nós temos também outros elementos do cotidiano. Vamos estudar hoje. Esse tema é um tema retirado do Livro dos Espíritos, mas nós iremos utilizar outras obras espíritas para contextualizar e discutir. Então vamos à nossa oração, vamos à nossa prece, que nós possamos fechar os nossos olhos, que possamos mentalizar ao nosso modo o nosso Mestre Jesus, ao nosso modo a nossa transcendência, o nosso Pai, que possamos nos conectar com aquele que rege a nossa vida. E, sobretudo, agradecer
a oportunidade de estarmos vivos no dia de hoje, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, cada um no conforto de sua casa. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus, pelos bálsamos que nos são derramados, pela oportunidade de trabalho, de aprendizado, de vivência e, sobretudo, de evolução. Que possamos pedir também ao nosso Mestre Maior e ao Deus nosso Pai a força necessária ao enfrentamento diário, ao enfrentamento da doença, mas não só da doença física, da doença da alma, da doença da mente, da doença das nossas inquietudes, das nossas iniquidades. Deus nosso Pai, cura-nos do mal íntimo, transforma-nos em seres angélicos, transforma-nos em criaturas melhores do que fomos ontem, e que nesta encarnação possamos findá-la na hora oportuna, com a consciência de que fizemos aquilo que deveríamos ter feito, que evoluímos o tanto que nos comprometemos na evolução e que ajudamos ao próximo dentro das nossas condições o tanto quanto nós podíamos. Que possamos nesta noite iniciarmos este evangelho, esta palestra, esse aprendizado na tua santa e misericordiosa paz, iluminados pelos nossos guias e mentores, a fim de compreendermos cada vez mais os ensinamentos da lei divina. Que assim seja. Meus irmãos, vamos iniciar essa nossa palestra e nós vamos iniciar fazendo menção ao livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 8. Vamos para a pergunta 779, quando Kardec pergunta: o homem possui em si a força de progredir? Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Nós, seres humanos, homens encarnados, temos a força latente de progredir? Ou seria esse progresso produto de um ensinamento? Então os Espíritos respondem dizendo: o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente. O que isso nos quer dizer, irmãos? Que sim, nós carregamos dentro de nós a força, esse elemento, essa vida, essa força vital que nos propele no caminho da evolução, no caminho do progresso. Nós somos filhos de Deus. Nós carregamos dentro de nós, carregamos no seio mais íntimo, na nossa alma, na nossa essência, os elementos da divindade. Somos filhos dele. E como tudo aqui no planeta trata-se de uma cópia apagada do que é no plano celestial, se aqui, nesse mundo de carne, carregamos metade dos cromossomos de cada um dos nossos pais, como não poderíamos carregar a força vital que nos propele à evolução, ao desenvolvimento, ao progresso? Somos filhos dele e somos especiais, porque nós somos obra de Deus. Deus, como um grande criador, gerou toda a natureza. Admiramos a natureza, nos espantamos com tamanha complexidade. Admiramos a constituição celular, a ciência, a bactéria, a partícula viral. E esquecemos de admirar nós mesmos como filhos de Deus. Somos divindade embriológica.
ainda em progresso, mas carregamos, aqui está, a força vital que nos progride, né? Que nos propele a essa evolução. Somos filhos de Deus, não esqueçamos nunca e não esqueçamos então que sim, iremos todos, independente das nossas dificuldades, evoluir. Então, os espíritos continuam dizendo, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma, porque somos criaturas diferentes, somos criaturas diversas, cada qual na sua necessidade, no seu aprendizado, no seu tempo. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Olha que lindo! Então ele diz que sim, nós temos naturalmente a força de evoluir, uns evoluem mais rapidamente, outros menos rapidamente, muito associado às escolhas que nós fizemos, mas que aqueles que estão mais avançados ajudam os outros. Essa é a lei do amor. Essa é a lei na qual não existe uma superioridade imposta. O que existe é uma responsabilidade daquele que evoluiu, daquele que aprendeu, em prol da dinâmica de vida, em prol da dinâmica do universo, das leis do universo. Se eu sei mais, eu ajudo quem sabe menos. Respeitando, sobretudo, o tempo, o desenvolvimento do nosso irmão. Nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Devemos saber a hora de pregar, a hora de ensinar e a hora também de nos colocarmos em silêncio, batermos o pó da nossa chinela e seguir adiante, lutando sobretudo para ensinar a nós mesmos. Porque este, meus irmãos, é a grande lição, o grande ensinamento de Jesus. Não adianta querer fora, não adianta querer ensinar fora, transformar o mundo, se nós ainda não nos transformamos. Nós normalmente exigimos do nosso irmão, do outro, nós exigimos que eles sejam iguais a nós. Nós tendemos a nos repelir daquele que pensa diferente. Quando cada um tem o seu próprio tempo, tem a sua própria crença, tem a sua própria vivência, as suas próprias dificuldades, é preciso respeitá-los, auxiliando-os dentro das nossas possibilidades a esse progresso que é natural e que de alguma forma chegará também para os mais atrasados, para os mais resistentes ao mal. Na pergunta 780, então, Kardec pergunta: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aqui é importante se fazer uma colocação. Existem duas vertentes de progresso discutidas aqui no Livro dos Espíritos: o progresso moral e o progresso intelectual. Antes de avançarmos nesse ponto, o que é progresso? O que é o progresso, pessoal? O que vocês definiriam como sendo o progresso? O progresso é, pois, evolução, concordam? Mas, sobretudo, é avançar. Sobretudo, progresso é uma lei na qual todos estamos inseridos. E nessa lei de progredir, de evoluir, de avançar, avançamos tanto no âmbito da intelectualidade quanto no âmbito da moralidade. E qual seria mais difícil? Será que os dois acontecem ao mesmo passo? Será que é tão fácil desenvolver, evoluir moralmente, assim como desenvolver, evoluir intelectualmente? A resposta à pergunta é: em sua consequência, porque a pergunta era: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Uma vez que o indivíduo progride intelectualmente, ele também progride moralmente? Então os espíritos dizem: é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente.
demonstrando que há um tempo, há um espaço que para muitos e muitos indivíduos, primeiro vem um desenvolvimento, vem um avanço, vem um progresso e depois vem um outro. É claro que nós, em uma situação ideal, deveríamos caminhar em conjunto com os dois elementos do progresso moral e intelectual, mas ainda somos criaturas tão inferiorizadas, carregamos ainda tantas chagas, que muitas e muitas vezes é impossível que nós tenhamos esse progresso acontecendo de maneira idêntica, ao mesmo passo, ao mesmo tempo. Mas é claro que ele diz, né? Uma vez que você evolui intelectualmente, você ganha inteligência. E a inteligência bem utilizada, e vamos falar hoje de um ponto, né? Daqui a pouco vamos tentar definir esse progresso e esse progresso moral de uma maneira mais real para a gente. Mas é claro que esse progresso intelectual ele nos força a buscar o progresso moral, porque nós passamos a ter consciência do que é bom e do que é ruim. Então, ainda continuando, ele faz a pergunta, Kardec ainda na pergunta complementa dizendo como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, como que esse desenvolvimento da inteligência pode progredir, pode contribuir ao progresso moral. E ele diz, fazendo compreender o bem e o mal. A inteligência que Deus nos dá, que todos nós somos portadores, serve não apenas para a construção das vacinas, não apenas para a construção dos armamentos. Essa inteligência ela precisa ser bem empregada na habilidade de o que é bom e o que é mal. Será que você aí na sua casa, você tem feito as escolhas corretas? Será que você sabe o que é bom e o que é ruim? O que é bem e o que é mal? Essa é a inteligência que deve ser empregada a prol do nosso desenvolvimento moral. Então ele diz para a gente assim, o homem então pode escolher. Uma vez que ele tem inteligência, ele pode escolher. E todos nós aqui somos dotados dessa inteligência. Vocês sabem que matar é errado. Vocês sabem que roubar é errado. Ao passo que também deveriam saber que promover a violência, que promover a morte, que destilar o veneno das nossas amarguras ao outro, ao nosso vizinho, ou aquele que faz diferente do nosso. Nós sabemos que a intolerância é ruim, mas muitas vezes ainda caímos nesse erro, porque ainda estamos envolvidos naquele contexto mais primitivo. E não falo eu da primitividade biológica, falo eu da primitividade espiritual. É preciso saber e fazer a escolha correta. É preciso escolher o caminho correto. E qual é o caminho, meninos? Qual é esse caminho? É o caminho do amor. É esse o caminho da construção do amor, da construção da vida divina, da vida crística, da moral evangélica cristã nos nossos corações. Não com o outro, não para o outro, mas para a nossa evolução, para o nosso progresso. Antes de servir, é preciso ser. Antes de dar uma xícara de café, é preciso ter a xícara de café. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. À medida que nós sabemos, ao passo que nós temos a compreensão devida, ao passo que inconscientemente nós sabemos o que é certo e o que é errado, porque não achem
diferente, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós nos responsabilizamos. Conscientemente ou inconscientemente, nós nos responsabilizamos. Ou vocês acham que quando nós erramos no passado, no pretérito, e reencarnamos agora com a necessidade de expiar, de provar, com a necessidade de passar algumas dificuldades em prol daquilo que eu fiz, vocês acham que é um castigo? Não! Nós, enquanto espíritos, enquanto elementos divinos conscienciais, nós somos puxados ao processo da dor reparativa. Então, quando você se comporta de maneira indevida, mesmo que por hora você ache que está certo, a sua consciência, ela sabe na essência o que está certo e o que está errado. É preciso arrependimento, é preciso ter noção das nossas dores, das nossas dificuldades, dos erros que cometemos, para que então o processo reparativo ele se inicie. Nada passa despercebido pelos olhos do Deus que vive dentro de nós, da nossa consciência. Todos aqui sabemos o que é certo e o que é errado. Então, a partir de agora, vamos tentar ao máximo utilizar da nossa inteligência, discernindo quais são os nossos próximos passos, porque essa inteligência, ela deve nos conduzir a um progresso moral. E daqui a pouco vamos falar sobre esse progresso moral. Ainda dentro da pergunta, Kardec fala como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos. Então, os espíritos dizem, o progresso completo é o objetivo. O objetivo é o progresso íntegro, inteiro, completo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. A natureza não dá saltos. Conhecemos esse ditado, passo a passo. Nessa conjuntura, precisamos ter a vontade íntima de acertar e de não permanecer no erro, mas também devemos ter guardado em nossa consciência que somos criaturas ainda em processo de evolução. E para isso, ou por isso, devemos nos perdoar quando erramos. O que nós não podemos é querer permanecer no erro. O que nós não podemos é nos regozijarmos com o erro, nos regozijarmos com a maldade. Mas é preciso se perdoar e seguir adiante, passo a passo. Compaixão, autocompaixão. Até que o senso moral tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Gente do céu, estamos vendo! Nos tempos de hoje, a inteligência é utilizada para a maldade. A inteligência, a tecnologia utilizada, por exemplo, para a fabricação de armas que visam aniquilar toda uma humanidade. As armas biológicas. Então nós entendemos que essa inteligência, ela não necessariamente chega em conjunto com o desenvolvimento da moralidade, com o progresso da moralidade. Tem muitos indivíduos muito inteligentes, inteligentíssimos, que não apresentam uma moral respeitável. Mas, uma hora, com certeza, esse indivíduo há de ser resgatado. Muito possivelmente através de um processo que é comum a todos nós, que é o processo da dor. Mas ele será resgatado, assim como muitos e muitos indivíduos que são simples e humildes, mas altamente moralizados, em algum momento hão de desenvolver a sua própria intelectualidade. Muito bem.
Apenas para finalizar essa pergunta, ele diz: a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. A moral e a força e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Sabe aquela história do inteligência demais me deixa um ser mais ignorante, né? Mais impaciente? Eu sei tanto que quando o outro fala uma bobagem, eu já não tenho nem tanta paciência. É um pouco disso mesmo. Os indivíduos altamente intelectualizados, ainda arraigados ao ego, ao egoísmo, ao orgulho, se sucumbem, muitas vezes não condicionando a sua própria vida e as suas condições de vida à existência de um Deus, à existência de um mestre maior. E por isso mesmo acabam errando, mesmo sendo inteiramente inteligentes. Eu queria agora, pegando essa deixa, ir para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, quando... Deixa eu dizer aqui. Quando nós temos a seguinte colocação. Ele diz assim: o Espiritismo, olha só que inteligente, o Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Por que ele está falando de uma nova moral? Porque havia uma moral de Moisés, assim como houve uma moral crística. E essa moral crística é o princípio da inteligência, da benevolência, do amor do Cristo. Então ele diz: o Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. Olha que lindo. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, da moral do Cristo. Então, quando nós estamos estudando sobre progresso moral, nós estamos falando de uma moral cristã. Nós estamos falando em inteligência prática nos ensinamentos do Cristo. Portanto, desenvolver, progredir moralmente é se aproximar do espelho exemplar do Cristo. Às vezes a gente acha que estamos muito bem moralizados, mas se perguntem, considerando o exemplo do Cristo, considerando o amor do Cristo, a benevolência do Cristo, a caridade do Cristo, o exemplo, o passo a passo, o quão próximo você está deste exemplo? Pois saiba que o quão próximo você estiver deste exemplo é o quão próximo você está da moral. É o quão você está no seu progresso moral. Quem é o nosso marco? Quem é o nosso exemplo de moral? Cristo. Jesus Cristo. Será que nós estamos seguindo a nossa vida como Cristo nos orientou? É uma pergunta muito válida. Será que nós estamos seguindo assim como Cristo nos orientou? Se nós não estamos seguindo, então nós estamos distante da moral cristã. Mas é claro que nós vamos, em algum momento, encontrar, chegar, atingir este progresso moral. Apenas cuidado, porque talvez nós façamos esse movimento, esse percurso com amor. Mas talvez nós precisemos fazer este percurso pela dor. Porque nós vamos voltar para o livro dos Espíritos, quando ele diz assim: é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não é a resposta. Não, porque o progresso é uma lei. O progresso vive dentro de cada um de nós. E por mais que nós, através da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, escolhamos não evoluir por hora, seremos arrastados em um momento ou outro. As próprias zonas umbralinas e o meio que o constituem
serve aqueles espíritos ainda muito embrutecidos à marcha do progresso. Pelo sofrimento, pela dor, pelo arrependimento, mas sim, sempre através do progresso. Então ele diz não, mas o de entravar algumas vezes é verdade. Às vezes o homem entrava o progresso. E por ora nós estamos falando do progresso individual, tá? E aí eu acho uma graça, porque eu sempre faço uma seguinte analogia. Se agora, nesse momento, o seu obsessor dissesse que vai lhe dar um castigo de 7 anos, olha, 7 anos sem evoluir, castigo do obsessor, ele vai dar agora a você, meu filho. Se você não ficar nessa live até o final, você vai receber um castigo de 7 anos aí sem evoluir. A gente diz logo assim, misericórdia, Deus me livre. Vai para lá. Pois saibam que esse obsessor muitas vezes somos nós mesmos. Que através da nossa ignorância, do nosso gozo no erro, na ignorância, na maldade, nós entravamos o nosso progresso, entravamos a nossa marcha evolutiva. Olha que lindo, olha a responsabilidade. Cada um de nós, a partir desta noite, vamos dar mais um passo na marcha do progresso. E saibam que todo atraso que vocês tiverem é responsabilidade de vocês mesmos, de nós mesmos. Então ele vai lá dizendo assim: pobres seres que Deus castigará. Mas Deus não castiga assim, não é? Existe uma lei. E essa lei se faz valer. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. O que é que o indivíduo, o que é que o homem aqui, contra a marcha do progresso, quer deter? A evolução. Ele quer deter o progresso. Mas eles serão o quê? Transportados pela torrente que querem deter. Ou seja, eles são arrastados pelo próprio progresso. E como que eles são arrastados pelo próprio progresso? Essa lei do progresso, ela visa uma harmonia, ela visa um equilíbrio geral. E se você não está condizente ao plano que se estabelece, você então é convidado gentilmente, amorosamente, a habitar lugares mais propícios à sua condição. Propícios, entendam, lugares que vão te convidar à evolução. Mas esse lugar possivelmente não vai te convidar pelo amor, como tem sido agora. Possivelmente esse lugar novo, distante, ele vai te convidar através de algum desconforto ao processo de evolução. Nós vamos falar mais para frente disso aqui, vamos exemplificar isso aqui. Mas é isso, nós seres humanos nós não temos o poder de travar a marcha, no máximo de entravar. Nós não paralisamos, mas nós damos uma travadinha. E diga-se de passagem, é uma entravada no nosso progresso. Como a realidade é que o mundo progride com base no nosso progresso também, então, naturalmente, se eu não me esforço a progredir, a evoluir, eu automaticamente sou responsabilizado também por um atraso de humanidade. É natural. Então, o que você faz agora, você se acha pequeno, você se acha pouco, mas o que você faz agora tem repercussões universais. Assim como aquilo que você emite através do seu pensamento agora, neste momento, tem implicações universais. Somos deuses, somos filhos de Deus. E por fim, Kardec faz uma observação dizendo aqui, o progresso sendo uma condição da natureza humana, deixa claro, aquela força viva, é uma força que as más leis podem retardar, mas nunca sufocar. Tá?
Vamos dessa pergunta, que é a 781 para 783, quando ele fala assim: o aperfeiçoamento da humanidade, olha aí, eu estou saindo aqui, viu, pessoal, de uma discussão do progresso individual para um progresso agora coletivo, um progresso assim de mundo. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Quis saber Kardec. Kardec estava inspirado, ele quis saber, olha, o mundo, né, a humanidade, ela progride também, né? Ou será que é só individual e a humanidade ela se mantém? Não. Ele diz aqui, há progresso regular. Então a humanidade progride também. A humanidade, como o conjunto daqueles que habitam, progride também. E aí ele deixa claro: é o progresso regular e lento que resultam das forças das coisas. O que é isso, pessoal? Da força das coisas. Como é que a nossa humanidade progride lentamente? Através da força das coisas. São das coisas que nós estamos vivenciando. Por exemplo, através das nossas dificuldades, através das dificuldades de relacionamento que travamos com um parente, através das dificuldades de aceitação que nós temos para com o diferente, através das nossas perdas, do luto, das dificuldades que nós vivenciamos de uma maneira geral. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que as dificuldades nos servem a 3 elementos. O primeiro deles é a inteligência. Porque diante da dificuldade eu me esforço a sair daquela dificuldade. É lógico, é válido, é merecido que nós nos esforcemos a sair da dificuldade. Então a dificuldade, essa força das coisas, ela nos força a desenvolver intelectualmente. Quando ela nos força a inteligência, o que eu posso fazer para sair dessa condição? Mas as dificuldades também nos auxiliam a desenvolver a nossa resiliência, a nossa capacidade quase que mental, emocional, de suportar as dificuldades, porque sabemos que em alguma hora aquilo vai ceder. Assim como essa pandemia, ela vai ceder em algum momento. Tenhamos força, tenhamos fé, sejamos resilientes. As dificuldades nos forçam a desenvolver a nossa resiliência. E por fim, o último elemento na qual nossas dificuldades nos forçam o desenvolvimento, que é, meninos, a paciência. Precisamos ser pacientes diante daquilo que não temos controle. Precisamos ser ativos, precisamos construir em nós, mas precisamos ter resiliência e paciência, porque nem tudo está sob o nosso comando. Tanto não está que o exemplo é o momento presente. Muito bem, então ele continua dizendo aqui: mas quando um povo não avança muito depressa, ou seja, quando aquela humanidade ali, daquele planeta, é um tanto difícil, sabe aquela turma, 8º D, difícil demais. Então é preciso eventos mais enérgicos. E quando a gente fala de uma evolução da humanidade, nós entendemos que, assim como nós, criaturas biológicas, seres vivos, temos as nossas dificuldades no nosso caminhar, o mundo, a humanidade também passa por essas fases. A fase de afloração, a fase de embelezamento, normalmente ela vem acompanhada pregressamente de um caos. É natural, faz parte do processo evolutivo. Então, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral. Físico ou moral, que o transforma.
que nós estamos vivendo, pessoal? O que nós estamos passando? Nós estamos passando por uma onda de castigo divino para que nós possamos sofrer? Nós estamos passando agora por um momento meramente difícil que não vai dar em nada? É claro que não. É claro que não. Se o acaso não é dotado de inteligência para nada, como o que nós vivenciamos no âmbito da coletividade, no âmbito da humanidade, seria ao acaso. Não teria razão de ser. Estamos passando já há um tempo a diversas e diversas dificuldades, a diversos progressos, à força, muitas vezes, de erros alheios. Mas estamos passando. E agora, esse momento, mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a esse processo de internalização. Esse processo interno na qual estamos precisando resgatar a nossa essência. Estamos precisando aprender a viver conosco mesmo. Estamos precisando do afastamento para valorizar a aproximação. Estamos precisando da dor para valorizar o amor. Estamos todos sendo convidados a um processo evolutivo. O planeta está fazendo a sua parte e nós precisamos fazer a nossa. E esse processo evolutivo, ele não é agradável, ele é desconfortável. Mas diante da dificuldade, inteligência, paciência e resignação. Para passar por aquilo que precisamos passar. Os nossos irmãos que estão desencarnando porque foi chegado o seu momento. E por isso mesmo precisamos dizer: então não nos preocupemos? Claro que não. Seria um comportamento suicida, que da mesma forma seria responsabilidade nossa e nós seríamos responsabilizados pela falta de cuidado. Porque precisamos, sobretudo, preservar a nossa vida que Deus nos deu e só Ele tem o direito de tirar no momento que for oportuno para o nosso próprio aprendizado, a nossa própria evolução. Mas tudo o que acontece está acontecendo sob os olhares da espiritualidade maior. Não há improvisação. Sabe quando chega alguém na sua casa e você precisa, meu Deus, botar água no feijão para dar um jeito? Não há essa emergência. Tudo que está acontecendo muito bem planejado, porque precisa acontecer. Porque nós precisamos passar. Porque a nossa humanidade está dando um salto, está dando um passo adiante. E se nós formos olhar com os olhos destituídos do orgulho e da vaidade, vamos enxergar que esse momento é um momento quase que um presente. Porque o que mais vale não são os gozos materiais. O que mais vale são os gozos espirituais. Antes de viver as benesses da carne, as benesses da matéria, do mundo físico, nós precisamos pautar o nosso objetivo na nossa real vida, que é a vida espiritual, respeitando esse momento, buscando a felicidade neste momento, dentro das nossas condições, mas sabendo que a nossa real essência e o que nós estamos construindo neste segundo de vida, comparando com a eternidade que nos é dada, é para o amanhã. É para a vida real espiritual. Afinal de contas, é isso que nós
tanto falamos dentro da doutrina espírita. Nós vamos e voltamos, vamos, reencarnamos, vamos e pagamos novamente para evoluir para o mundo real, o mundo espiritual. Estamos aqui apenas numa passagem para aprender. E como diz, o nosso plano é plano de provas e expiações, onde a maldade impera, onde a dor impera, onde a dificuldade impera. E o mais difícil de tudo isso é ver que mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento que impera, nós ainda temos irmãos tão resistentes ao processo de evolução, tão ainda presentes na maldade, no erro. Pois bem, pegando um pouquinho esse gancho, eu volto no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, quando ele fala para a gente aqui, na pergunta 41, quando Kardec fala assim: um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que se compõe disseminar-se de um novo no espaço? E aí os Espíritos dizem assim, olha, sim, Deus renova o mundo como renova os seres vivos. O mundo, a humanidade, o planeta, ele tem um curso embriológico, um curso infantil, um curso do adolescente, da juventude e um curso da senescência, da velhice, na qual ele se desintegra. Meu Deus, eu vou morrer e eu vou estar aqui nesse mundo. Não, criatura. Tem fé em Deus. Claro que o progresso não acontece dessa forma. Não vai vir uma bomba atômica, explodir o mundo e todos vamos ser dilacerados. Não, não é isso. Mas à medida que nós vamos observando o processo de aprimoramento dos indivíduos que vivem nesse planeta, nós vamos naturalmente progredindo para outros planos mais próprios à nossa evolução. E ele vai senescendo, vai envelhecendo, até o momento que, da mesma maneira como ele surgiu, ele é desfeito. Isso para Deus acontece diante da sua vontade. É um pulso de segundo para Deus, que para nós é representado em milhares de milhões de anos. Ainda dando continuidade para reforçar o aspecto do progresso do mundo, do progresso da humanidade, na pergunta 43 ele diz: quando a Terra começou a ser povoada? Quando começou a ter gente aqui na Terra? Então os Espíritos dizem: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Eu acho isso tão lindo porque na biologia nós estudamos as teorias do surgimento do homem, do surgimento do ser vivo. Existem várias. Uma delas é a teoria do criacionismo, que é assim: Deus criou, bum, e todo mundo apareceu. E a outra é a teoria da evolução química, onde os compostos eles foram se juntando, se remodelando, e foi dentro daquele caldo primitivo surgindo as primeiras células que comporam os primeiros tecidos, os primeiros organismos, e esse foi evoluindo. E é interessante porque parece que ou você acredita em Deus e, portanto, no criacionismo, ou você acredita na natureza biológica isenta de Deus e acredita na evolução química. Quando, na verdade, Deus usou da evolução química para que as coisas surgissem. Então, no começo, tudo era caos. E o que eu estou mostrando com isso é que esse mundo que nós estamos vivendo, o planeta Terra, que tinha no início temperaturas que chegavam a mais de 2.000 graus Celsius. Olha só. Então esse planeta, ele está evoluindo. Ele está construindo, ele está crescendo, ele está se transformando desde o seu surgimento. Afinal de contas, hoje nós ainda vivemos no caos? Claro, no caos da nossa vida, né? O caos da nossa incongruência, mas no caos primitivo, onde não existe formação celular, onde ainda existem compostos. Não, nós já passamos dessa fase. Nós, espíritos, fomos, em um momento, princípio mineral. E hoje somos
seres humanos. Somos criaturas dotadas de inteligência. Muito bem. Apenas para contextualizar esse elemento da progressão, da evolução que nós estamos vivenciando, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 2, ele faz, o Espírito Emmanuel, ele faz um compilado explicando para a gente como surgiu as primeiras células. Está aqui, olha, no livro A Caminho da Luz, pelo médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lindo livro, lindo, para que todos possamos ler, aprender e perceber que o nosso mundo, o nosso planeta está ganhando idade nova e maturidade moral. Agora, é claro que quem não for compatível vai precisar regressar a outros planos. Olha na pergunta 50 o que é que ele diz. A espécie humana começou por um só homem? A espécie humana começou por um só homem? Não, diz os espíritos. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Adão é uma simbologia. Adão e Eva, decaídos do paraíso, é uma simbologia. E onde nós encontramos também esses dados e essas explicações? No livro A Caminho da Luz, no capítulo 3. Olha só que coisa linda. Vou só contextualizar para regressar, porque vocês vão ver que nesse livro A Caminho da Luz, ele cita um momento parecido com o que nós estamos vivendo, e ele deixa claro isso. No capítulo 3, chamado As Raças Adâmicas, ele fala o seguinte, que havia nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela. Uma estrela que rege diversos outros planetas, como o Sol rege os nossos planetas. Nós estamos no sistema solar. Então aqui existe uma estrela na constelação do Cocheiro, que ele deixa muito claro, chamado Capela. Vocês já devem ter ouvido os exilados de Capela, somos nós. Ele vai dizer aqui pra gente o seguinte, olha só, que havia uma estrela chamada Capela. E Capela, então, era um magnífico sol entre os astros que nos... Aí ele diz assim, entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente de sua família de mundos, dizendo que ao redor de Capela, dessa estrela magnífica, haviam vários e vários planetas. Quase todos os mundos que eles são dependentes já se purificaram. Quase todos os mundos, os planetas que são dependentes do Sol Capela, já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Então, fazendo um comparativo com a Terra, esses planetas que estão sob a égide de Capela, desse Sol, eles já se evoluíram. Olha o que ele vai dizer para a gente aqui. Há muitos milênios, um dos orbes, um dos planetas de Capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então havia um orbe sob a égide de Capela que estava num processo, um ciclo evolutivo extraordinário. Era um momento de decisão. A partir dali, aqueles que tinham evoluído moralmente conseguiriam permanecer, aqueles que não haviam evoluído precisariam ser destituídos, ao menos temporariamente, daquela égide, daquele sistema, que era regido por Capela. E aí ele continua, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco. Nós estamos vivendo um momento como Capela viveu há alguns milhares e milhões de anos atrás, no tempo nosso, Porque para o tempo divino isso não aconteceu há tanto tempo assim. Relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo de civilização, alguns milhões de espíritos rebeldes,
lá existiam, no caminho da evolução geral. Haviam espíritos nesse orbe que estavam impedindo o progresso daquele orbe. Em uma espécie de saneamento geral, os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concordância perpétua. Curiosamente, qual era o plano, qual era o orbe mais parecido, por ora, àquele orbe que estava evoluindo? Qual era o mais similar? Planeta Terra. E adivinhem, o planeta Terra ele estava ainda no seu processo primitivo. Nós tínhamos aqui já instalado algumas civilizações primitivas. Então, o que aconteceu com esses espíritos que eram imoralizados, mas intelectualmente já evoluídos? Papai do Céu chamou e disse assim: Jesus, você pode cuidar destas criaturas? Jesus abriu seus braços amorosos, reuniu-se com esses irmãos, explicou o que iria acontecer e disse: vocês vão reencarnar na Terra primitiva, trazendo às civilizações a inteligência e trazendo também os princípios espirituais. Acontecem que esses espíritos evoluídos saem de Capela e vêm para o planeta Terra. Um mundo completamente mais inferior ao que eles viviam. E quando eles chegam aqui, eles, da mesma forma que nós, têm o véu do esquecimento. Então, o que fica? Fica a lembrança de um decaimento. Fica a lembrança de um povo que saiu da sua família, que deixou aqueles mais íntimos em um mundo distante e que vai ser colocado agora à prova, em trabalho, no mundo que está evoluindo. Então esses irmãos, eles trazem consigo a ideia que vai, em algum momento, se perpetuar na Bíblia como os exilados de Capela, que são os decaídos do paraíso. E aí entra o mito do Adão e Eva. Mas esse Adão e essa Eva não foram os únicos. Esse Adão e Eva representando esses povos não foram os únicos. Quando esses chegaram aqui no planeta, nós já tínhamos raças primitivas. E eles reencarnam em regiões muito específicas, dando origem aos grupos dos Árias, que inclusive vai formar os indo-europeus, vão formar os latinos, vai dar origem ali à civilização egípcia, o povo de Israel e a Índia. Olha que coisa bela, olha que beleza, olha que inteligência magnânime. Nós estamos diante de um processo evolutivo, nós estamos diante do processo de evolução. Deixa eu achar aqui novamente. Aqui, achei. Nós estamos nesse momento. É preciso agora entender que temos uma responsabilidade. Evoluir intelecto, sim, claro, mas moralmente, sobretudo. Na pergunta 785, Kardec pergunta, já para que nós já estamos aí a 1 hora de palestra, tá? Perdão pelo tempo, mas estamos caminhando aqui para o final, tá? E ele vai dizer para a gente assim, qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual é o maior obstáculo? Orgulho e egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o intelectual caminha sempre, disse os espíritos. Orgulho e egoísmo. As duas grandes chagas que vivem ainda no nosso coração. Às vezes a gente se acha muito bom. A verdade é que ainda somos um embrião diante da beleza, da evolução, diante da bondade e do amor de Cristo. Precisamos ter em mente a necessidade de evoluir, a necessidade de construir. Precisamos ter a vontade de fazer diferente. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11,
item 11 também. Emmanuel fala: é a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Por que nós não evoluímos na moral cristã ainda? Tá aqui, Livro dos Espíritos, Emmanuel colocando aqui da mesma forma. Por quê? Por conta do nosso egoísmo, por conta do nosso orgulho. Cabem a vós, todos nós, novos apóstolos da fé, somos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Quando nós ouvimos um texto como esse dizendo é o encargo, o dever de extirpar esse mal a fim de dar ao cristianismo, quase sempre a gente acha que é preciso extirpar o mal do outro. Ah, é o outro que não crê, é aquele que não crê, é aquele que não é cristão, é aquele que faz a coisa errada. Não é o outro. Somos nós. É dentro. Porque todo mundo aqui carrega o egoísmo e carrega o orgulho dentro de si. Todos nós. E são essas chagas que precisam ser combatidas. Essa é a construção do reino de Deus. Esta é a boa nova. Que cegueira é essa? Que nós ainda estamos vivendo, apontando o defeito do outro, quando é preciso apontar para os nossos defeitos, identificando-os, cuidando-os, melhorando-os. Expulsai da terra o egoísmo. Não é o egoísta, é o egoísmo. E digo mais, esse egoísmo não é do outro, é o nosso egoísmo. É o nosso. Que muitas vezes achamos que o paraíso é para gente que sabe alguma coisa. E o outro ignorante, e o outro atrasado não merece nada. É egoísmo. Somos filhos de Deus. E Deus cuida e ama de todos, do mais ignorante ao mais bondoso, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar a sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, os espilais dos vossos corações. Meus irmãos, é hora. É hora. Não é mais amanhã. É agora. As dificuldades do ontem e as incertezas do amanhã, elas precisam ser resolvidas no hoje. O hoje é o presente que Deus está dando a cada um de nós. O presente não é amanhã, não é a glória eterna amanhã, o presente é hoje. Porque aquela glória eterna amanhã, ela é construída com os nossos comportamentos e ações de hoje. Assim como as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são curadas através das provas e das expiações no hoje. Só temos o agora. Precisamos usar o agora em prol do progresso de nós mesmos. Como se não bastasse dizer que Jesus é o exemplo vivo da moral a seguir, o Evangelho nos esclarece em uma passagem do capítulo 17 chamada O Homem de Bem. O Homem de Bem, que é uma das mais belas passagens deste Evangelho. Se nós temos dúvidas de como precisamos ser,
precisamos de uma cartilha que não é mais a de Moisés, que possamos regozijarmos neste capítulo, quando ele diz que o homem de bem deposita, sobretudo, fé em Deus. Fé em Deus. Nós já estudamos sobre a fé, e a fé não é acreditar. A fé é confiar. Confiemos em Deus. Confiemos que Deus está ao nosso lado. Confiemos que Deus está cuidando de nós. Confiemos que as provas e as dores e as expiações do agora são presentes de Deus. A nossa alma ainda arcaica, precisando de correção. Confiemos nele. O homem de bem tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. São os bens da vida espiritual, são os bens da alma, do espírito, não são os bens da terra. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita resilientemente sem murmurar. Tá aqui. Tá aqui. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem Ele não precisa ser vaidoso, ele não precisa se mostrar, ele precisa apenas ser o bem pelo bem. É o homem